Bom, pessoal, esse vídeo aqui é uma continuação da primeira aula do curso, né, dessa parte de Lattice-Boltzmann do curso PME de multiscala. Então, vocês lembram, na última aula, na terça-feira passada, não deu tempo, né, de terminar essa primeira aula. Então, eu pretendo terminar ela com esse vídeo. Aí, a próxima aula, conforme a gente já combinou, eu mando também eu também vou gravar, tá? Então vocês lembram, eu não vou poder dar aula no horário da aula, mas eu vou deixar gravado e eu compartilho com vocês um dia antes. Então, eu peço para o professor Caetano guardar lá no E-Disciplinas, aí vocês podem assistir, inclusive podem assistir no mesmo horário, né, que seria a aula, né? Então não atrapalha a agenda de vocês. Então tá, então vamos começar aqui com uma revisão da aula passada, rapidinho, só para a gente lembrar o ponto que a gente estava. Então lembra, eu comecei, expliquei para vocês lá os fundamentos da teoria cinética, falei da função de distribuição, dei mais ou menos uma ideia de qual que é a dinâmica dela, essa dinâmica de relaxação para o equilíbrio na ausência de fatores externos. Falei da equação de Boltzmann, que governa a, a evolução temporal dessa função de distribuição num contexto ali sobre aquelas hipóteses que são adequadas aos gases rarefeitos. E, 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 e terminei mais ou menos nesse estágio onde a gente reconheceu que a equação de Boltzmann original, né, tem um termo de colisão lá bastante complicado e que para conseguir avançar na teoria e ao mesmo tempo generalizar a teoria, a gente troca aquele modelo de colisão, né, ou generalizar, que eu digo, ampliar esse escopo, né? Então, a gente troca aquele modelo de colisão complicado por um modelo de colisão simples, né? Que é nessa equação aqui corresponde a esse termo aqui, né? Onde você tem só uma diferença entre a função de distribuição e o seu valor de equilíbrio local. E é um termo de colisão fenomenológico, né? Esse modelo aqui, que envolve um parâmetro. Então, o parâmetro tal C, a gente chama de tempo de colisão, o tempo de relaxação, e a gente viu que nesse modelo aqui, esse tempo de colisão está relacionado aos coeficientes de transporte do sistema, né, do fluido que você está descrevendo. E além disso, a gente deu uma modificada, né, já pensando nas preparações para chegar na equação de Lattice-Boltzmann, né? Então, justamente a ideia onde vai terminar essa aula aqui é quando a gente chega na equação de Lattice-Boltzmann. Então, em preparação para isso, a gente já separou um dos termos convectivos aqui, que tinha do lado esquerdo da equação, e passou para cá e deu um outro nome para ele, né? É um termo de força aqui que eu vou falar um pouco mais depois. Tá? Então, esse é mais ou menos a gente parou na aula anterior, e é daqui que a gente vai partir para construir a equação de Lattice-Boltzmann mesmo. Então, só lembrando, né, os ingredientes, então, aqui eu já falei de alguns, mas colocando aqui explicitamente as expressões. Então, F0 é aquela função de equilíbrio, né, calculada para um estado local de densidade, temperatura e velocidade. Então, lembra, tudo isso aqui depende, né, as variáveis independentes da função de distribuição são as variáveis espaciais e as velocidades moleculares, além do tempo. Tá? Então, tudo isso aqui tem uma dependência espacial. Tá? Tá tudo embutido aqui, no caso da função de equilíbrio, nos parâmetros de estado do fluido. Então, essa aqui é uma distribuição, lembra, né? Uma distribuição de Maxwell-Boltzmann. Tá? Esse é o F0. E esse F aqui, lembra o termo original de convectiva é dado por essa expressão que está aqui entre essas chaves, tá? E a gente, como eu falei na aula passada, você precisa dar um jeito nesse gradiente, você precisa de alguma forma evitar o cálculo desses gradientes, ou evitar não, resolver esse problema do cálculo dos gradientes no espaço de velocidades da função que você não conhece, né? A priori você teria que resolver a equação para calcular os gradientes.
ou melhor, né, resolver a equação em todas as variáveis. Né? Então, a gente aproximou, né? Então você pode contornar esse problema. Então, o problema não está claro ainda, né? O problema eu posso dizer depois por que isso aqui dá um problema. Né? Eu vou dizer depois por que isso aqui causa um problema. Tá? Mas usando uma aproximação bastante simples, onde esse gradiente aqui é aproximado pelo gradiente da função no equilíbrio, tá? A gente deriva essa forma bastante simples aqui do termo. Tá? Lembra que esse C é aquela velocidade térmica, né? Então o F nessa aproximação pode ser escrito dessa forma aqui. Tá? Então aqui a gente conhece, todo mundo, a gente sabe calcular esse F. Tá? E aqui a gente não sabia. Como eu já falei, esse aqui é o tempo de relaxação do modelo, a função de equilíbrio. Então o G, né, por que chama termo de força? Porque é o termo que envolve qualquer força externa que atua no fluido. Né? No caso do G é uma força externa por unidade de massa. Um exemplo clássico é uma força gravitacional, pode ser também qualquer força mais complicada, inclusive tendo uma dependência não uniforme espacialmente. A gente vai, inclusive, usar isso depois, essa liberdade. Nesse, né, a equação de estado que dá origem a esse modelo aqui é uma equação de estado de gás ideal, né? Né? Nesse estágio aqui, a gente depois consegue, né, da mesma forma, justamente usando essa liberdade dada por esse termo de força, a gente consegue depois descrever efetivamente casos de gás não ideal. Mas por enquanto, vamos pensar que se trata de um fluido ideal, que satisfaz uma equação de gás ideal. E, como eu falei, né, os coeficientes de transporte, a viscosidade e a condutividade térmica estão, né, no modelo de colisão BGK, estão relacionados com esse parâmetro tal a partir dessas expressões aqui. Tá? E lembra, eu terminei a aula falando dessa que, como que essa substituição aqui da integral de colisão de Boltzmann e também outras simplificações que a gente vai fazer, né, até chegar à equação de Leibniz-Boltzmann, vamos nos afastando daquelas ideias, aquelas, né, daquele contexto original da equação de Boltzmann, de gases rarefeitos. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente simplifica, a gente amplia, né, o escopo da teoria. Né? Então, não é mais uma teoria que determina precisamente propriedades de gases rarefeitos, mas é mais uma espécie de plataforma para modelar diversas outras coisas. Né? Então, talvez isso vai. A ideia é que isso vá ficando claro à medida que a gente avança. Então tá. Então eu falei, né? Então quais são os próximos passos para chegar na equação de Lattice-Boltzmann? Né? Que estão mais ou menos explicados também nesse paper aqui, está nas referências lá no final dos slides. Vocês podem depois também, se quem quiser interesse, pode consultar as referências, né? Para entender com mais detalhe. Então, o primeiro passo, né, que eu vou seguir aqui, essa ordem, essa ordem aqui não é obrigatória, né, ela comuta, mas o primeiro passo vai ser bolar um esquema de evolução temporal, e em seguida vou introduzir o espaço discreto de velocidades, e por fim, o espaço, a discretização espacial propriamente dita. Tá? Então tá, vamos lá, o esquema de evolução temporal, tá? Primeiro. Então tá, lembrando então ali da equação, qual que é o caminho que seria o caminho tradicional para desenhar um esquema de propagação temporal? Né? Você fazer alguma aproximação da derivada, né? Lembra, você já não tem mais o modelo de colisão de Boltzmann que envolvia integrais, né? Só um modelo algébrico, né? Então, você poderia tratar aquilo como uma equação diferencial nesse espaço estendido, né? Que envolve as coordenadas espaciais e a velocidade, e partir para discretizações do tipo que você faz nos métodos de diferenças finitas, por exemplo. Essa seria a abordagem tradicional. Mas não, o método Lattice-Boltzmann ele é bem peculiar, bem característico, e isso já começa
já começa a aparecer nesse estágio de desenhar o método de propagação temporal da equação. Tá? Então, esse esquema de propagação temporal ele é baseado, tá? Ele é motivado, na verdade, por essa observação aqui. Ó, que se você olhar para o lado esquerdo, lá daquela equação que estava no slide anterior, que é dada por essa soma aqui de termos, bom, isso aqui, se você considerar um caminho, né? Então se você pensar que você está andando em cima de uma linha de velocidade constante, ou seja, uma linha, né, no seu domínio espacial, você define uma velocidade, um vetor de velocidade lá no seu domínio espacial e caminha, né, em linha reta ao longo desse vetor de velocidade, então com ou seja, com essa relação aqui, né, entre a taxa de variação da sua coordenada espacial e a velocidade que você escolheu, uma velocidade constante, portanto a função agora vista ao longo dessa linha, ela é como se fosse ao longo de um caminho parametrizado por essa curva, né, que na verdade é uma linha reta, tá? E ao longo desse caminho, isso aqui essa derivada convectiva aqui, ela é uma diferencial exata, né? É uma diferencial exata ao longo desse caminho. Então isso aqui é exatamente a taxa de variação do f, né, ao longo desse caminho aqui, com o psi aqui constante. Tá? Então isso é muito bom, né? Por quê? Porque significa que ao longo dessa linha aqui que você escolhe para cada velocidade, existe um contínuo de velocidades, né? Você vai ter que agora resolver a equação em cima de cada uma dessas linhas. Tá? Aquela equação, ela fica com essa cara ao longo da linha. Então, aqui, né, o lado esquerdo dela, escrito dessa forma aqui, como uma diferencial temporal exata. E o lado direito da equação é uma função do tempo. Tá? A dependência temporal aqui vem da variável dinâmica aqui, mas no caso da função de equilíbrio, a dependência temporal vem também dos campos, né, de densidade, temperatura e velocidade, que estão dentro dessa função e que dependem do tempo. Né? Então tudo aqui depende do tempo. Tá? E eu posso integrar isso aqui ao longo dessa linha facilmente, porque esse lado aqui é um diferencial exato. Né? Então essa é a ideia. Então como que isso é feito? Então você integra... Ah, tá. Só uma coisa antes de prosseguir, eu vou abreviar, né, esse lado aqui da equação só para manter as fórmulas compactas, como φ, né, φ maiúsculo. Então φ maiúsculo é aquela combinação de termos ali, só para manter as fórmulas compactas. Então agora eu vou integrar os dois lados dessa equação aí por um intervalo de tempo ΔT, tá? Que é um intervalo de tempo curto. Então, se eu integro os dois lados da equação por esse intervalo ΔT, então esse lado de cá é um diferencial exato, então nota, ó, esse aqui é o ponto inicial, esse aqui é o ponto final, tá? Então, ao final do tempo ΔT, você está no instante t mais ΔT, a velocidade é a mesma, lembra, é uma linha de velocidade constante, então o psi da sua localização final aqui é o mesmo de antes, só que você andou no espaço, né, por uma distância que é xi ΔT, né, a velocidade vezes ΔT. Então esse lado aqui é fácil de entender. Tá? O outro lado você vai ter que fazer essa integral, né, de t até t mais ΔT. Lógico, você não sabe a dependência temporal aqui, né, dos termos que estão dentro dessa quantidade. Porém, o ΔT é pequeno, então você pode aproximar essa integral. Então, a ideia aqui é o seguinte, ó, de modo geral, né, via de regra, esses esquemas de propagação eles são mais estáveis se as aproximações que você usa aqui para explicitar os termos, eles são para explicitar não, para escrever, né, as derivadas, é que elas são corretas até a segunda ordem do ΔT. Tá? Então eles tendem a ser mais estáveis e tudo mais, tá? Propriedades mais bem comportadas. Né? Você não quer uma propagação temporal instável. Né? Então, o que é o convencional aqui é você usar o esquema de segunda ordem para aproximar a integral. Então, o esquema de segunda ordem é uma espécie de média aqui, né? Você aproxima essa integral entre t e t mais ΔT
por essa espécie de média aqui, onde você pega os valores em t mais delta t e o valor no tempo t. Divide por 2. Multiplica pelo delta t. Então tá. Então, essa aqui é a forma como a gente vai aproximar esse lado aqui. Tá? Só que isso tem um problema, né? O problema é que você agora chegou num esquema implícito. Né? O que significa isso? A quantidade que você quer calcular no tempo posterior, no t mais delta t, ela depende de coisas que precisam ser avaliadas também nesse mesmo instante, né? Que você não conhece, portanto. Né? Então tem essa dificuldade aqui. Né? Nesse caso, felizmente, essa dificuldade ela é facilmente contornável. Né? Então basta fazer uma troca de variáveis. Tá? Então isso aqui é um detalhe importante do Lattice-Boltzmann, às vezes meio confuso, assim, né? Nem todas as referências, assim, pelo menos os papers chamam muita atenção para isso. Mas as verdadeiras variáveis do Lattice-Boltzmann, né, vamos dizer assim, são funções que são transformadas. Então, essa função transformada, essa nova variável dinâmica, então só vou trocar as variáveis, né? Esse f-til, tá? E eu defino esse f-til como sendo o f de t menos delta t sobre 2, o φ de t, tá? Então, essa combinação aqui, tá? Esse é o f-til. Lembrando, φ de t é aquele lado esquerdo, direito da equação, né? Então, na verdade, em termos de todas as coisas, né, é dada por essa expressão aqui, ó. Então, envolve o f, né, um fator multiplicando o f. Eu só separei, né, os termos do φ. O f de equilíbrio e o termo de força, né, nessa forma. Então, você pode também inverter, se você quiser saber quem que é o f em função da f-til, né, é só inverter essa expressão aqui. Então, tá. Então, se você fizer essa transformação aqui, né, então inverter isso aqui, jogar na equação aqui de cima, você chega, né, quem quiser fazer isso como exercício, você chega nessa fórmula aqui, que dá agora a evolução do f-til. Tá? E agora é uma fórmula explícita. Né? Então, ou seja, o f-til no tempo futuro, t mais delta t, só depende de coisas do tempo anterior, calculadas no instante anterior. Tá? Nota, mudou, né? Muda um pouco a equação, né? O que mudou? Em primeiro lugar, em vez do tal C, que é esse tal C que aparecia antes, né, no termo de colisão, agora aparece um tal e é dado por essa fórmula aqui embaixo, que é o tal C, esse tal aqui agora é adimensional, tá? Então é o tal C dividido por delta T, isso é adimensional, tal C tem unidade de tempo, mais meio, tá? Aparece o fator meio. E aqui você já vê que o tal ele tem que ser maior que meio, né? Porque o tal C ele no mínimo é zero, né? Então esse tal no mínimo é meio também. Né? Então é sempre importante saber, né? O intervalo aí de intervalo numérico das quantidades que você usa em qualquer método. Então, e além disso apareceu esse fator multiplicando aqui o termo de força, né? Esse 1 menos meio, né, tal, 1 sobre tal. Tá? Então é bem parecido com o que você tinha antes, só que tem esses shifts aí, né? Então existe você pode escrever isso aqui de uma forma um pouquinho melhor, né? Então só copiando ali a equação de volta. Nota que aqui, embora a variável, então, em primeiro lugar, né? Você geralmente encontra assim mesmo a fórmula, tá? Dessa forma, você vai ver esse termo 1 menos meio de 1 sobre tal aqui, e você vai ver na parte de colisão, né? Que é essa primeira parte, o F0 mesmo, o F0 sem til, né? O F0 original, a função de equilíbrio original. Só que aqui, né, para ficar um pouco melhor nos slides, ficar um pouco mais compacto, eu vou fazer mais uma troca. Então eu vou trocar o F0 pelo F-til 0. Né? Então quem que é esse F-til 0? É o F-til calculado, né, com um F igual a F0. Então se você voltar lá na relação entre as duas variáveis que você tinha antes e usar o F igual a F0, você chega que o F-til de F igual a F0, F0 menos meio delta TF, eu defino isso como F-til 0. Né? Então isso é só vamos dizer assim, estético, né? Só para deixar a equação um pouquinho mais compacta. Né? Então, usando esse f-til 0, você combina os termos aqui de volta e você fica um pouquinho mais organizada a expressão. Tá?
agora remetendo bem, né, a outra forma. Enfim, então essa agora é a equação que você vai de fato usar para fazer a propagação temporal, tá? Nessas variáveis aí. E sempre que a gente quiser calcular alguma coisa, na verdade, a gente tem que voltar e ver, né, como que é a expressão das quantidades que você quer calcular, por exemplo, os campos macroscópicos, né? E ver como que eles podem ser reescritos em termos dessas novas variáveis. Né? A princípio, você não quer ficar fazendo a transformação toda hora para calcular isso aqui. Então, como eu vou mostrar aqui, é bastante simples. Né? Então, tá um barulho aqui, né? Desculpa, comecei a gravar, alguém começou a passar aspirador aí. Bom, acontece. Então tá, ó, por exemplo, velocidade, densidade e energia, né? São dados por essas fórmulas aqui em termos do F, o F original, tá? A pergunta é, como que eu calculo isso em termos do F transformado? Então é só fazer a troca de variáveis aqui usando o inverso daquela expressão que eu mostrei antes, tá? Aí você chega nessas expressões aqui, tem alguns termos que se cancelam, tá? São zero, pelas hipóteses de Chapman-Escon, né? As partes de não equilíbrio desses campos aqui são nulas, mas sobra esses termos que envolvem o F, né? Porque a transformação envolve o F, tá? A parte que dá zero é a parte que envolve a integral de colisão. Lembra que a integral de colisão é por conservação, né? De massa, energia e momento, que os termos que envolvem a parte de colisão se anulam. Mas sobra esses termos aqui, tá? Então, só que a expressão pro F ela é bem simples, né, e conhecida, então a gente pode facilmente avaliar. Então, você pode fazer tanto usando a expressão original, né, não aproximada do termo, né, que é essa aqui, ou a expressão aproximada, né, que a gente usou, as duas dão o mesmo resultado, né? Então, o resultado dessa integral aqui, usando as propriedades. Aqui você usa aquela regra de substituir integral como integral de superfície, lembra? As mesmas que a gente usou para calcular as equações de balanço. E aqui você usa as propriedades do F0, né? Que é uma gaussiana. Enfim, de qualquer maneira que você fizer, o resultado é o mesmo, e é dado dessa forma aqui. Tá? Então é bastante simples, tá? Então você conhece o G, né? O G é um termo de força por unidade de massa dada. Então você calcula a densidade, você calcula a velocidade, você conhece o G, né? E daí calcula a energia dessa forma. Então, então essas são as expressões que você vai encontrar, né? Nos livros e papers, assim, que na verdade a forma discretizada dessas expressões é sempre envolvendo esse termo de força aqui, tá, né? Tá. Então é isso, a parte de evolução temporal se resume a isso. Agora o segundo passo, né, que é fazer a discretização no espaço de velocidades e no espaço real mesmo. Né? Então a gente começa fazendo a discretização no espaço de velocidades. Tá? O que eu quero dizer com isso? Né? A ideia é mais ou menos o seguinte, ó. Eu vou introduzir, então lembra, isso aqui é a função de distribuição, tem uma dependência espacial e tem uma dependência nas velocidades. E são duas variáveis contínuas, tá? E a ideia é a seguinte, vamos fazer uma discretização no espaço de velocidades, para transformar isso aqui num método numérico, tá? Então, ao invés de psi, agora eu vou ter um conjunto finito, né, discreto e finito, de valores de velocidade, que são esses vetores que eu vou chamar de E, né, E alfa, onde alfa é o índice, né, do vetor. Então, alfa, eu vou convencionar assim, de zero até algum valor máximo. Tá? E qual que é a ideia aqui? Né? Você pode pensar a princípio, bom, e agora? Né? O espaço de velocidades é um espaço contínuo, tridimensional e grande. Né? Lembra, as velocidades moleculares atingem valores bastante altos. Né? Então, você precisa contemplar uma faixa bastante, a princípio, né? Grande de velocidades, né? Para conseguir ter uma representação fiel, né, do seu espaço de velocidades. Né? Só que meio que intuitivamente, isso não é necessário, na verdade, tá? Então a gente vai ver que na verdade
essa discretização aqui ela pode ser feita com um número bastante pequeno de pontos. Tá? Deixa eu explicar melhor isso. Então, o que a gente precisa? Né? Qual que é a ideia aqui? Quais são os requerimentos, né, dessa discretização? Bom, o requerimento fundamental é que eu quero calcular essas quantidades aqui, que são as quantidades que eu estou, no fim das contas, interessado, que são as variáveis macroscópicas, né, que é o ρ, a velocidade e a energia, usando, ao invés dessas integrais, né, que definem essas quantidades, né, e aqui eu estou usando, né, nessa parte aqui, eu vou usar a função f original. Tá? Depois eu mostro como que fica com o f transformado. Tá? Mas só para encurtar também as formas usando o f original. Então a ideia é substituir isso aqui por alguma soma, né, discreta nesse conjunto discreto de valores. Né? Então é discretizar a integral. Tá? E discretizar a integral, vamos já colocar uma notação aqui. Então essa integral, por exemplo, da densidade vai ser agora uma soma da função f calculada nesses pontos discretos com algum peso. Tá? E a mesma coisa para as outras variáveis, usando, né, a mesma discretização e os mesmos pesos, né, em cada uma das quantidades, mudando só o fator aqui da frente. Né? Essa é a ideia. Então, a nomenclatura aqui é assim, os pontos D, né, que são as velocidades discretas, são nodos dessa aproximação. Tá? Esses fatores aqui, W, são os pesos, e o M aqui seria a ordem dessa aproximação. Quanto mais nodos eu tiver, maior a ordem. E o que eu quero dizer é que é possível fazer essa troca de integrais por somas, de modo que, na verdade, isso aqui é exato. Tá? Esse cálculo aqui é exato. Claro, sobre algumas hipóteses, que são hipóteses bastante não restritivas, assim, vamos dizer. Né? Bastante não restritivas. São hipóteses, suposições que não interferem muito né? Não impõem sérias restrições à física do problema. Tá? Então, vamos entender melhor isso, né? Então, como é que a gente procede? Então, qual que é a hipótese que eu estou falando? A hipótese fundamental que eu vou precisar para conseguir fazer isso, né? Fazer a discretização de tal forma que aqui, o cálculo dos momentos hidrodinâmicos é exato, tá? É essa aqui, é a hipótese de baixo número de Mach. Né? Então, o número de Mach é uma velocidade característica do seu problema dividido pela velocidade do som naquele meio. Tá? Então, a velocidade do som ela é sempre proporcional a essa quantidade aqui, a raiz quadrada, né, do RT. Tá? R é lembra, a constante do gás específica, né, que eu estou usando. Então, vocês devem lembrar, né, que quando os cursos aí de física básica, a velocidade do som no ar, por exemplo, né, o ar é um gás ideal, daí na verdade a propagação ela é adiabática, né, então tem um fator gama, né, lembra que tem o gama lá aquela constante que envolve os calores específicos, né, a pressão e volume constante, então tem uma constante adiabática na frente, mas é proporcional a esse termo aqui, tá? E significa então que a aproximação que eu tenho o regime, né, de fluxo que eu tenho que tem que ser estabelecido aqui, de modo que essa aproximação seja válida, é que isso aqui seja válido. Né? Então, U ao quadrado, né, a velocidade que você calcula lá, a partir daquela integral, lá, dividido por RT, tem que ser muito menor do que 1, tá? Para ser compatível com isso. Então tá, onde que aparece isso aqui? Então, por exemplo, ó, e por quê, né? Por que isso aqui ajuda? Então, se você olhar para a função de equilíbrio, lembra que os momentos hidrodinâmicos podem ser calculados a partir da função de equilíbrio somente, né? A par de não equilíbrio dá zero. Então a função de equilíbrio envolve, né, um termo desse aqui, tá? Aqui, ó. Então se você separar esse quadrado aqui nos seus vários termos, vai ter um deles que vai ser o U quadrado sobre RT. E você daí pega essa função aqui e você pode expandir ela, né? Se isso aqui é pequeno, você pode expandir ela em polinômios né, nessa quantidade, dessa forma aqui. Tá? Então você pega tudo que depende do U aqui e expande até a segunda ordem, a exponencial.
e você encontra essa expressão. Tá? É uma expressão aproximada para a função de equilíbrio nesse regime de baixo número de Mach. Tá? Então você vê que tem polinômios até segunda ordem no U aqui. Tá? É um polinômio de até segunda ordem no U. Então tá. E isso aqui vai ser bastante útil, então eu já vou definir, né? Então isso aqui é uma aproximação, e agora eu defino, né, essa quantidade nova aqui como F equilíbrio. Então F de equilíbrio, F eq, né, F equilíbrio, é só o F0 aproximado, tá? Para esse caso aqui. E por que isso aqui é interessante, né? Porque agora, esse termo que aparece aqui é um termo que tem essa cara gaussiana, né, e elevado a menos que si ao quadrado, né, lembra que si é a velocidade molecular, e isso aqui vai convidar uma certa técnica para fazer as quadraturas. Né? É isso que eu acabei de falar, quadratura. A técnica para discretizar a integral, para fazer as integrais, trocar as integrais por soma, que vão ser as técnicas de quadratura gaussiana. Tá? Para simplificar, eu vou considerar, a partir de agora, né, o caso em 2D. Então, D é a dimensão, né, do seu espaço, em caso 2D. Embora eu vou manter o D na maioria das expressões aqui, né, só para a gente entender onde ele aparece. Tá? Mas o procedimento é exatamente igual no caso 3D também. Tá? Então tá, então o que eu quis dizer com esse termo aqui? Por que esse termo, aparecer esse termo aqui é tão vantajoso? Né? Porque, olha, porque se você olhar para as integrais que definem as variáveis de fluxo, né, densidade, temperatura e velocidade, elas envolvem integrais que vai ser uma soma de termos que tem essa cara aqui. Né? Então, abrindo aqui nas componentes de velocidade x e y, né? Então, vai ser um polinômio em x ou um polinômio em y vezes esse termo. Tá? E integrais dessa forma aqui, elas são muito bem aproximadas por quadraturas de Gauss-Hermite. Nesse caso, até é separável, né? A parte x e a parte y. Tá? Então, o que é, rapidinho, um slide aqui só para explicar o que é quadratura de Gauss-Hermite. Então, é assim, ó. Dada uma integral que você precisa calcular, tá? De menos infinito a mais infinito, de alguma função psi de x, vezes esse fator e elevado a menos x quadrado, tá? Então, seja lá qual for o psi de x, mas o importante é que apareça o fator e elevado a menos x quadrado. É por isso que é uma quadratura de Gauss-Hermite. Né? Essa integral pode ser aproximada por uma soma, tá? Da função avaliada em certos nodos, né? E com certos pesos, tá? A ordem da aproximação você escolhe, a ordem n, tá? Pode ser avaliada em várias ordens, e você tem uma expressão bem definida para cada uma dessas quantidades, tanto para os nodos quanto para os pesos, né? São expressões tabeladas. Quem são, né? Esse está dado aqui embaixo. Então, primeiro, os nodos. Então, HM aqui é o polinômio de Hermite de grau m, tá? Tudo tabelado. Se você procurar na internet, está tudo tabelado. Então, o x-alfa é a raiz, né? O conjunto dos nodos, né, dos x-alfa, são as raízes, as m raízes do polinômio de Hermite de ordem m. Tá? Isso que essa expressão diz. Valores tabelados. E os pesos são dados por essa fórmula que tem os fatores que envolvem o m, dividido pelo quadrado do polinômio de Hermite de ordem m-1 calculado no nodo, né, correspondente, elevado ao quadrado. Tá? Parece complicado, mas é super simples, tudo tabelado. Então, exemplo, né, para uma quadratura de ordem 2. Muito importante, né? Não depende de quem é a função, tá? Só depende, né, de você ter um fator exponencial aqui na integral, tá? Aí você pode aplicar essas formas. Mas note, né, tanto os nodos quanto os pesos não dependem de quem é a função que está me integrando, tá? Isso é muito importante, tá? Porque eu quero usar a mesma quadratura para calcular todas as quantidades. Eu não quero uma quadratura que só sirva para uma ou outra quantidade. Então tá. Então, por exemplo, a quadratura de Gauss-Hermite de ordem 2, os nodos são esses dois valores, né, simétricos no x, menos 1 sobre r2, mais 1, e o peso
é igual para os dois, né? O mesmo peso para os dois, raiz de π sobre 2. Tá. Essa seria a aproximação mais... Bom, em ordem 1 talvez seria a mais simples, em ordem 2 é a segunda mais simples. Em ordem 3, por exemplo, se você quiser, né, as raízes, né, que são os nodos, são dados por... Então é menos isso aqui, 0 e os pesos, né, mais e menos raiz de 6 sobre 2. E os pesos, né, os pesos dos dois pontos mais distantes são iguais, raiz de π sobre 6, e o peso do zero é maior, né, 2 terços de raiz de π. Tá entendendo? Se vocês procurarem na internet a quadratura de Gauss-Green, vocês vão ver isso aqui plotado, né, mais fácil de ver. Mas enfim, isso é para explicar. Então a ideia é usar essas quadraturas de Gauss-Green para discretizar as minhas o cálculo das variáveis macroscópicas. E tem uma propriedade, isso aqui que é a propriedade fundamental que faz com que isso aqui seja tão útil no caso do Lattice-Boltzmann. Que é uma propriedade dessas quadraturas que se essa função psi aqui for um polinômio de ordem m, tá? Então a quadratura vai ser exata desde que m seja menor do que, né, 2 vezes a ordem de quadratura menos 1. Certo? Ou seja, dado um m, você sempre pode escolher, né, um m finito aqui, um polinômio finito, sem teste, você sempre pode escolher uma ordem de quadratura tal que isso aqui seja exato. Dependente. Então, nota como isso é poderoso, né? Talvez fique mais claro quando eu fizer nos próximos slides. Então, por exemplo, ó, então a pergunta agora é assim, então, justamente, né, qual que é a mínima ordem de quadratura necessária para que eu avalie os momentos hidrodinâmicos de forma exata? Então, essa é a pergunta. Então, vamos olhar quais são os momentos hidrodinâmicos. Tirando a densidade aqui, que é o mais simples, né, vamos olhar para a velocidade e energia. Se você olhar para a velocidade, qual que é a integral que você tem que calcular, né? É, lógico, aqui é um pouco esquisito porque está a função de equilíbrio, né? E a velocidade está dentro da função de equilíbrio, né? Mas deixa assim, depois a gente já considera o caso da função fora do equilíbrio, só para contabilizar. Então, por exemplo, aquele f, então vamos contabilizar, né, os polinômios que aparecem aqui. Qual que é o maior grau de polinômio que aparece aqui? Primeiro, né, m psi, né, que é o integrando aqui da velocidade, né, lembra que é o momento, né? É a ordem 1, né? Psi é a ordem 1. E o f de equilíbrio, lembra, a gente está dentro da aproximação onde você expande o polinômio, o f de equilíbrio até segunda ordem, né, e aparece termos de até segunda ordem, psi vezes a gaussiana. Tá? Então aqui envolve uma quantidade de ordem 3 vezes. Né? Um polinômio psi maior que aparece aqui é o de ordem 3 vezes o que aparece multiplicando o fator gaussiano. E para energia, aqui é igual, mas aparece como o integrante da energia n psi quadrado é a ordem 2. Então o total aqui é a ordem 4. Só que, né, isso aqui não é o suficiente, tá? Lembra? Eu não quero calcular só usando a função de equilíbrio, eu preciso saber calcular esses momentos usando a função total. Tá? Tá? Então, além disso, então, a função, a quadratura, ela tem que ser tal que não apenas, né, momentos calculados a partir da função de equilíbrio sejam exatos, mas também momentos calculados a partir da função fora de equilíbrio, também dentro de alguma hipótese. Claro, a parte de não equilíbrio, a princípio, pode ter uma dependência complicada no psi, né? Pode ser uma coisa qualquer. Mas, lembra, dentro da teoria de Chapman-Enskog, né, onde você trabalha com com as funções de distribuição, com desvios de equilíbrio da função de distribuição até esses desvios até primeira ordem. Né? Lembra lá daquelas hipóteses lá do Chapman-Enskog? Né? Então, os desvios de equilíbrio são pequenos, né? Justifica essa expansão.
Então, você precisa que não apenas isso aqui seja válido, mas também dentro da teoria de Chapman-Hesky, que isso aqui também seja válido, que a integral desses momentos básicos hidrodinâmicos envolvendo a parte de não equilíbrio seja zero. Né? Ou seja, né, falando de outra forma, você precisa satisfazer aquelas condições de Chapman-Hesky que dizem exatamente isso, né? Que os valores dos momentos hidrodinâmicos fundamentais, eles não são afetados pelos desvios do equilíbrio, apenas os de mais alta ordem, né? Se vocês lembrarem lá da aula, da primeira parte da aula. E a gente vai agora supor que os desvios de equilíbrio podem ser fatorados dessa forma, né? Uma função aqui, φ vezes o f de equilíbrio, a mesma forma que eu mostrei antes, né? E supondo que esse φ, por exemplo, pode ser uma função, um polinômio de segunda ordem, tá? No xi. Tá? Então, dentro dessa hipótese, né, você tem tudo que você precisa, dentro dessas condições, você tem tudo que você precisa para derivar a partir dessas equações, né, desse modelo aí BGK para a evolução da função de distribuição, as equações de Navier-Stokes. Isso, no limite do contínuo. Tá? Então, essa hipótese você tem tudo que você precisa. E é dentro dessas condições que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai estar sempre restrito a isso. Né? Então, eu esqueci de falar, mas o que significa fisicamente também a hipótese de você ter um número de Mach baixo? Né? Corresponde, isso é equivalente, né, ao limite de baixa compressibilidade do fluido. Então, se você não tem velocidade muito alta, você geralmente vai ter o fluido vai ser aproximadamente, né, o fluxo vai ser aproximadamente incompressível. Tá? Esqueci de falar, isso é importante. Então, só sistematizando isso aqui que eu falei no último slide, então a gente está interessado em avaliar, a calcular integrais, né, dessa forma aqui. Então, pelo menos dessa forma aqui, mas nesse caso são as partes nessa forma. O que eu quero dizer é que essa forma são as integrais de mais alta ordem que a gente precisa calcular, que são os desvios de equilíbrio, tá? Que tem que ser zero. Então, a gente precisa avaliar isso aqui de forma exata. Dizendo de outra maneira ainda, né? Que essas integrais aqui envolvendo os desvios do equilíbrio são as integrais de mais alta ordem para as quais a gente quer que a quadratura seja exata. Então, portanto, são para essas integrais que a gente tem que olhar para escolher qual a ordem das quadraturas que a gente vai usar. Tá? Se a de mais alta ordem é satisfeita, as de ordem mais baixa, os termos de ordem mais baixa também vão ser exatos. Tá? Os termos de mais alta ordem são calculados exatamente, os termos de ordem mais baixa também são calculados exatamente. Essa é a ideia. Então, existe uma diferença fundamental, uma diferença, né, de qual é essa ordem mínima nos casos onde você leva em conta ou não os fenômenos térmicos, né, o transporte de calor no sistema, ou seja, se você usa ou não a equação de energia. E é aqui que a gente vai começar, a gente já começou, na verdade, né, a gente já viu lá antes que só a mera substituição do termo BG, de colisão de Boltzmann pelo modelo BGK já estraga a descrição térmica de gases rarefeitos, pelo menos no que diz respeito ao, né, lembra aquela razão adimensional lá que não dá certo para o modelo BGK, no caso de gases rarefeitos, aquela razão adimensional que envolve, né, a viscosidade e a condutividade térmica. Então não tem o valor correto dentro desse modelo. Então já é um indício de que vamos encontrar dificuldades com modelos térmicos, né? Então modelos que levam em conta transporte de calor e equação de energia, né? Modelos são chamados modelos térmicos. Então, e aqui aparece uma segunda complicação, né? Que os modelos térmicos vão precisar de quadraturas de mais alta ordem. Então, se você olhar qual é a ordem que você precisa para a quadratura ser exata em cada um desses casos, para o modelo isotérmico é ordem 3, tá? 3 para cada dimensão espacial. Enquanto que para o modelo, né, XY né, vai ser o dobro, né? Perdão, dobro não, vai ser o quadrado disso, né? Que vai ser justamente o modelo de 9 velocidades que eu vou mostrar.
Enquanto que para o caso térmico, você fizer a conta aqui, a quadratura mínima, né, em uma dimensão é 4, então o quadrado disso é 16, então você já vai precisar de 16 velocidades. Tá? De acordo com essa discussão aqui, eu tenho que falar que nem sempre isso é apresentado dessa forma. Né? Isso eu estou seguindo mais ou menos o paper do, aqui, ó, que eu falei antes, né? O quadrado, né, para a direção x e para a direção y, então no total 9. Né? Em direção x e para a direção y, total 16. Né? No caso 2D. No caso 3D é mais ainda. Né? Eu estou seguindo o que está lá no paper do Rei e do Lu, tá? Mas esses critérios também às vezes são discutidos em termos de isotropia espacial. Né? Então você tem que ter uma quadratura que satisfaça certas relações lá que garantem isotropia espacial no seu sistema. Então, se vocês olharem as referências que tem lá no final, né, dos slides, tem alguns livros lá, vocês podem olhar, também dá para entender dessa forma, essa parte. De qualquer forma, isso aqui é um consenso, né? Então, o 3 para o isotérmico e 4 para o térmico. Então, o que eu quero fazer é abandonar o modelo térmico a partir de agora. Tá? Então, eu vou dar várias razões para a gente abandonar o modelo térmico, que são mais complicados. Pelo menos, abandonar, que eu digo, essa tentativa de descrever eles dessa forma, como se fosse uma teoria mais completa com essa mesma cara aqui. Né? Não sei se isso ficou claro. O que eu quero dizer é que existem formas de se construir modelos térmicos através de outros truques. Tá? Se você quisesse fazer de forma totalmente consistente, você teria que fazer isso que eu falei aqui, usar essas quadraturas de mais alta ordem e todas as consequências de fazer isso, né? E algumas delas listadas aqui. Enquanto que depois a gente vai ver que existem maneiras de introduzir o transporte térmico, né, o modelo térmico, sem precisar fazer isso. Mas aqui eu vou colocar, por exemplo, as dificuldades. Né? Então, como eu falei já, né, ele não é compatível, o modelo BGK, que é aquele modelo mais simples de colisão, não é exatamente compatível com fenômenos térmicos por causa dessa razão aqui, não dá o valor certo para gases ideais, pelo menos por causa dos gases ideais. Né? Eu escrevi Feiner aqui, né, mas o que eu quis dizer é Lattices. Né? Lattices essa construção da quadratura. Então, na verdade, o que eu quis dizer aqui é que essas redes, né, redes de mais alta ordem são precisas. Isso que eu falei, né, você precisaria ali de um número maior de nodos. Tá? Esses nodos, o conjunto desses nodos é o que a gente chama de rede. Né? Além disso, né, se você voltar nas expressões, você vai ver que embora embora a quadratura seja a mesma para todos os momentos, os pesos, né, e os nodos eles dependem, né, eles ao princípio dependem da temperatura, porque aparece lá naquele fator exponencial. Então, você precisa lidar com isso também. Tá? Então, isso pode complicar bastante né, as fórmulas. Além disso, né, quando você começa a ter fenômenos térmicos, você passa a ter variações maiores, principalmente no caso de gases, né, variações maiores de densidade. Então, consequentemente, os efeitos mais pronunciados de compressibilidade. E aquela aproximação de segunda ordem número de Mach já não é mais tão adequada assim. Você precisa aproximar a sua função de equilíbrio lá em mais alta ordem. Isso, consequentemente, vai exigir uma quadratura de mais alta ordem ainda. Então, é uma bola de neve. Né? E mesmo que você consiga lidar com todas essas dificuldades, no final, o que acontece, né, se você tentar fazer isso de forma ingênua e direta, é que você vai acabar com um modelo que tem tantas complicações que ele fica bastante instável. Então, a literatura de modelos térmicos busca fazer, né, pelo menos nessa abordagem, vou chamar aqui fully consistent, né, totalmente consistente, eles buscam vários métodos de tornar esses esquemas estáveis, né, e computacionalmente viáveis e estáveis. Então tudo isso é bem difícil, então por isso que eu vou a partir de agora só tratar de modelos isotérmicos, tá? E lá na última aula do curso, né, eu vou falar de algumas maneiras de
refinar, né, as equações do Lattice-Boltzmann, essas que eu vou derivar hoje, e lá eu vou falar como que você pode construir modelos térmicos aproximados. Tá? Então a gente, a gente adia essa discussão para a última aula. Então tá. No modelo isotérmico, você só tem dois momentos hidrodinâmicos, portanto, né? A densidade e a velocidade. E a velocidade é o de mais alta ordem. Então, aqui só resumindo o que é o modelo isotérmico. Né? A equação de estado, que é o P igual a ρRT, o T agora, a gente vai supor então que ele é o T constante, tá? Portanto, isso aqui vai ser uma constante, sempre uma constante. E essa constante eu vou chamar de CS ao quadrado, tá? Por que CS? CS vai denotar aqui a velocidade do som isotérmica. Tá? O som não se propaga isotermicamente, mas se propagasse isotermicamente, essa seria a velocidade do som, tá? Num gás ideal. E esse CS vai ser constante aqui, tá? Então, essa relação entre a pressão e a densidade é só dada por esse fator. E como também porque essa é a própria definição da velocidade, né? A derivada da pressão em relação ao ρ, né? Caso que a temperatura é constante. Tá? E lembrando, tá, como que são os coeficientes de transporte, tá? Da densidade. Só que o que vai ficar fixo mesmo aqui nesse modelo isotérmico vai ser a densidade cinemática, tá? Embora a densidade cinemática dependa do ρ aqui, né? Por quê? E o que eu quero dizer com isso? Porque aqui está a densidade, a densidade não, perdão, a viscosidade de cisalhamento dada por essa forma. Tá? Se você substituir o RT por CS, você vê que, na verdade, o que fica fixo, né, é a razão do mu sobre ρ. Né? Esse é o parâmetro. Né? O CS vai ser constante, porque a temperatura é constante, e o tal C vai ser a constante que você vai escolher. Tá? Esse é Existem alguns trabalhos que fazem um tal não constante, né? Mas é raro, né? Então, o que fica fixo nos modelos é a viscosidade cinemática, o que é compatível também com o regime de baixo número de Mach, né? Onde a densidade, você basicamente está desprezando efeitos de compressibilidade e a densidade fica praticamente constante. Né? Tanto é que, bom, depois a gente vai ver, né? O método ele exige que você monte sempre as simulações de modo que você não tenha gradientes muito abruptos, né, de densidade, porque senão dá tudo errado. Né? Você viola essas hipóteses básicas aqui e a simulação fica instável. Tá. E aqui só lembra, né, o parâmetro que aparece na equação dinâmica mesmo é esse tal adimensional. Né? Lembra que eu vou trocar essas variáveis aqui, por enquanto estão nas variáveis originais, mas as variáveis que a gente usa mesmo são aquelas variáveis transformadas. Tá? Então, só usando aquela expressão aqui do tal C em função do tal, né? A viscosidade é dada por essa fórmula aqui. Então, tá. Então, voltando, né, para o esquema da quadratura. Como é que é? Então, eu vou explicar aqui de um jeito mais ou menos simples e ainda usando aquela ideia de que você tem desvios do equilíbrio, né? Aquela parametrização para os desvios para o equilíbrio. Então, a ideia é avaliar essa integral aí. Então, vou escolher a velocidade porque é o momento hidrodinâmico de mais alta ordem. Então, você quer calcular essa integral de forma exata a partir de uma quadratura de Gauss-Hermite, que com essa discretização, os nodos são, né, são dados por esses vetores aqui, e os pesos são os W, esses Ws aqui. E a função f, eu posso separar, né? Então, eu quero identificar, né, algumas quantidades discretizadas, essa é a ideia aqui, né? Qual é a forma de algumas quantidades na forma discreta e na forma e sua relação com as variáveis do contínuo. Então, para isso, eu vou fazer essa separação aqui, que é, né, usando aquela ideia de que a parte de não equilíbrio é o f de equilíbrio, né, vezes um φ, tá? Isso aqui é por mera conveniência para facilitar isso aqui. Se você
nas referências lá vocês podem ver outras maneiras, né, de você buscar essa identificação, né, das variáveis discretas com as variáveis no contínuo. Então, só lembrando, né, então o f de equilíbrio é aquela versão aproximada da função de Maxwell-Boltzmann, aqui já com as velocidades discretas, e eu também troquei todos os RT por CS ao quadrado, né? E tem esse fator aqui, tá, exponencial, e essa é a normalização. E o φ a gente supõe que é um polinômio qualquer, a gente não sabe o que é, é a parte de não equilíbrio, né? Mas não vou precisar saber, tá, só para mera formalidade. Tá? Todos os ingredientes estão aí. Agora, a pergunta é quem são os nodos e quem são os pesos. Então, escolhendo a quadratura de mínima ordem, que é aquela que envolve, lembra, né, 9 pontos, no caso do modelo isotérmico. Né? 9 pontos, que é um produto, né, dos 3 pontos de cada dimensão. Então, identificando aqui as quantidades, tá? Então, aqui tá os nodos, tá? Então, em primeiro lugar, né, nota que se vocês quiserem depois fazer isso aqui na mão para entender direito, tá? Mas nota que tem uma transformação. Lembra que a exponencial que aparece na fórmula da quadratura de Gauss-Hermite é um e elevado a menos x quadrado, né? E aqui eu tenho e alfa 2c, né? Então tem uma transformaçãozinha, né? Envolve uma transformaçãozinha aí de variáveis, daí você tem que manipular e tal. Mas no fim das contas você chega nessa conclusão aqui, que os nodos dessa quadratura podem ser escritos né, assim, tá? Então, é tudo simétrico, né? Então, os 3 numa dimensão vezes os 3 nas outras dimensões, tem um zero, um mais, um menos, um mais, um menos aqui, e as combinações das coordenadas aqui nas diagonais, tá? E todos têm todas as componentes, né? A componente x e y de cada um é sempre o mesmo valor, né? Um quadrado, né? E esse C, né, que é o valor dessas componentes, é dado por raiz de 3 vezes o CS. Tá? Esse raiz de 3 vezes o CS é o que a gente chama de velocidade da rede, né, ou do Lights. Tá? É o nome dessa quantidade. Tá? E por que esse nome vai ficar claro depois. Então tá. Então, aqui agora a gente já entende uma coisa, né? A gente já sabe de onde vem aquela construção lá que eu mostrei na primeira parte dessa aula, né? Lembra como eu mostrei? O método de Lattice-Boltzmann funciona assim, em cada ponto você associa conjunto discreto de velocidades. É isso aqui, são os nodos dessas quadraturas aqui. Então, essa numeração aqui pode variar, né? Essa aqui acho que é a mais usada, né? Então, 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8 nos segundos vizinhos, né? Nos primeiros vizinhos e nos segundos vizinhos. Tá? Então, esses são os nodos. E é incrível, né? Isso que eu falei, basta esses 9 nodos aqui para você calcular de forma exata essa integral, né? Sobre essa hipótese de que os desvios do equilíbrio são no máximo de segunda ordem, né? E no limite de baixo número de Mach. Tá? E quem são os pesos, né? Nessa segunda quantidade. Que lembra, tanto os nodos quanto os pesos estão determinados pelo fator lá exponencial. E os pesos são dados por essa expressão aqui. Então, nota que aparece. Lembra que aparece o inverso, né, do polinômio de Hermite? Então, aparece aqui o inverso daquele outro fator exponencial. Lembra? O outro lá tem o que aparece na função de equilíbrio tem menos, esse aqui tem mais. O que aparece na função de equilíbrio, o pré-fator, é menos d sobre 2, aqui é mais. Então, isso aqui tudo vai cancelar. Tá? E esses pzinhos aqui, esses ômegas aqui, é o resto, né, daqueles fatores que contribuem para esse ômega aqui. Então, nota, o ponto central ele tem um peso maior, 4 nonos. Os primeiros vizinhos têm um peso de 1 nono, um pouco menor. E os diagonais têm um menor peso. Né? Sempre assim, porque o fator exponencial, né, essa integral, ou, não esse, né, o que aparece na função de equilíbrio, ele decai, né, à medida que você se afasta da origem. Então é natural que esses pesos vão, a contribuição de cada nodo seja cada vez menor à medida que você se afasta do ponto central. Tá? E eles, no caso aqui, eles estão normalizados, inclusive, né? Se você somar todos, dá 1. Tá? Legal. Então, agora basta identificar as coisas, né? A gente quer identificar o que é
no contínuo com o que é qual é a representação discreta das coisas no contínuo. Então, colocando agora a densidade e a velocidade, tá? Lado a lado as expressões. Lembra, é a mesma quadratura para as duas, tá? Só depende do fator gaussiano. Você vê que o que aparece aqui, né? Quando você substitui todas as expressões, esse produto do peso vezes a função de equilíbrio, lembra? Corta, né? Tanto o fator de normalização quanto aquela parte exponencial. E sobra só essa soma aqui, polinomial, tá? Que é aquela parte que já tinha antes. Tá? Essa quantidade aqui vai ser o que a gente vai identificar, tá? Como a função equilíbrio alfa. Agora, alfa agora é um subíndice aqui, né? Não mais o calculado no alfa, é alfa. Então, esse aqui é a função de distribuição de equilíbrio da rede. Tá? Esse é o nome. Tá? É a versão, né, o correspondente discreto da função de equilíbrio. Tá? E isso aqui, por sua vez, esse aqui é uma substituição simples. Opa, para baixo. É o φ alfa. Tá? O φ calculado, né, não tem, nesse caso aqui não tem multiplicação por nada, né? É só direto. E o que sobrou aqui é o F alfa. Tá? Então, essa soma, esse produto aqui, né, dentro da nossa hipótese, a parte de equilíbrio, a parte do equilíbrio, isso aqui é o total. Então, F total. Tá? Então, é a versão discreta do F contínuo. Tá? Então, nota que ele é o produto, né? Ele é o produto do peso pelo F. Isso, inclusive, significa que ele tem uma dimensão diferente, né, do F. Então, depois vocês podem ver. Né? Claro, você trocou a integral por uma soma, né? Alguma coisa tem que mudar também a dimensão para dar certo. E então, só compilando aqui as expressões. Essas são as expressões discretizadas para o cálculo dos momentos hidrodinâmicos. Tá? E essa aqui é a função de equilíbrio que vai aparecer lá no termo de colisão. Então, isso aqui resume, né, completa a discretização para as variáveis f originais. Tá? Agora vocês também já entendem de onde vem aquelas fórmulas lá que eu mostrei no começo da aula, tá? A quadratura. Ah, tá. Aqui, ó, aqui, essa primeira aqui está escrita em termos do CS, tá? Mas é mais comum você ver, tão comum quanto você vê escrito em termos do C, né? Da velocidade do laço. Daí tem um fator de 3 que aparece, né? Em particular, quando eu vou mostrar depois, quando você adimensionaliza, né? Vai ficar, né? Vai remeter a essa forma aqui. Então, só para entender de onde vem aquele 3, 9, né? Então, tá. E a pergunta agora tá, eu fiz isso para as variáveis originais, como é que fica para as variáveis transformadas, né, as variáveis da evolução temporal? Bom, é a mesma coisa, tá? É tudo muito direto. Então lembra, essas aqui são as expressões originais, essas aqui são as expressões em termos da função transformada, e envolvem uma integral do f, e agora essa integral aqui também tem que ser aproximada por quadratura, tá? E satisfaz todas as condições, né? Então, aqui então, essa parte a gente já sabe que é assim, né? Agora, essa parte aqui, como que fica, né? Bom, é simples, né? Então, você troca essa integral por essa soma, essa integral por essa soma, e você reconhece imediatamente, né? Se você chamar de, então, só abreviando aqui, né? O F alfa, o W alfa vezes o F calculado naquele ponto, como ele envolve, né, ele envolve uma distribuição de Maxwell-Boltzmann, ele também tem aquele fator exponencial gaussiano, e quando você faz as identificações aqui, você descobre primeiro que as quadraturas também são exatas, então dá zero e dá os dois resultados que teriam que dar, né, zero e ρ vezes g, e o F alfa, que agora é o alfa subíndice aqui, né, é dado por essa expressão aqui. Você faz a identificação de quem é o termo de força versão discretizada. Então, o F alfa equilíbrio aqui é aquele que só tem né, a parte polinomial. Tá? Para esse tipo de termo de força aqui. Tá? Então, como essas equações satisfeitas, essas daqui, né, a versão discretizada também, ela é um análogo direto da versão no contínuo. Então, no caso,
A densidade não tem nenhuma correção aqui, né? Mas a velocidade tem, né? O termo que envolve a força, da mesma forma que tinha no caso contínuo. E aí, finalmente, né? Finalmente, agora a gente pega esse f transformado vezes o peso e a gente dá um nome para isso, que essa é agora a minha variável dinâmica transformada e discretizada, né? Para a rede, que é o tal do N-alfa, que é o que eu mostrei lá no começo também, né? O N-alfa. Eu já vou resumir todas as fórmulas depois, mas aqui é um comentário só sobre o termo de força, tá? Então, o termo de força que eu tenho usado é esse aqui. Então, esse aqui está lá no paper, um dos papers lá, que é o do Dulan. Ele sugere, né, essa aproximação, mas na verdade é uma escolha, né? Você pode fazer vários tipos de aproximação. Um tipo bastante utilizado por ter uma derivação mais rigorosa é esse do GUL, né, nessa referência aqui, também está lá no final, nos slides finais. Então, além então ele constrói o termo de força de um jeito que não satisfaz apenas essas equações que eu mostrei até agora, né, com essas propriedades aí que tem que satisfazer, mas ele satisfaz também algumas outras coisas que, ou melhor dizendo, lá, quando você faz o limite do contínuo, né, essa forma aqui, por exemplo, ela dá origem a alguns termos espúrios, né, que nem sempre contribuem, e quando contribuem são pequenos, mas estragam um pouco as equações no contínuo, né, o limite do contínuo, né, das equações. Enquanto que esse termo de Gu aqui, ele tem algumas modificações, uns contratermos aqui que cancelam essas contribuições espúrias. Então é por isso que esse termo aqui, esse termo de força aqui, ele é mais utilizado. Eu não tinha como justificar ele antes, né? Por isso que eu estou apresentando ele agora. Então, a partir de agora, eu também vou adotar essa forma aqui. Então, agora eu resumo, vamos tentar resumir tudo que a gente aprendeu. Então, em primeiro lugar, então, a variável dinâmica discretizada, né, dada por essa fórmula aqui, foi definida assim. E eu posso escrever agora a equação de evolução temporal na forma discretizada. Então, essa troca é direta, né? É só você substituir uma coisa pela outra, você chega nisso aqui, ó. A equação de evolução temporal em termos dessas variáveis discretizadas aqui, n e alfa. Tá? Tem a mesma cara que a equação anterior, só que nota que eu já estou colocando naquela forma que tem a mais comprida, né? A expressão mais comprida, e nota que aqui tem a função alfa de equilíbrio, né? Então, do mesmo jeito que tinha antes, né? Então, só vou fazer o mesmo truque agora de novo, né? Então, eu identifico o N-alfa equilíbrio com o F-til equilíbrio, tá? Só lembrando, tá? Essa aqui é a fórmula que vocês vão ver mais frequentemente, envolvendo o F-alfa equilíbrio mesmo, tá? Só para deixar as coisas mais compactas aqui, um motivo estético mesmo, eu defino esse N-alfa equilíbrio assim, lembrando que esse F-til equilíbrio, aquele que eu tinha definido antes, ele só subtrai, né, uma parte do termo de força aqui e permite escrever a equação um pouco mais compacta. Assim, tá? Falta só agora uma coisa para chegar na equação de... Então isso aqui, na verdade, já é a equação de redes de Boltzmann, do método Lattice-Boltzmann, a menos de um pequeno detalhe. Então, na verdade, não preciso fazer nenhuma transformação, mas é uma mera escolha de, de de parâmetros aqui que eu preciso fazer. É uma escolha inteligente, tá? Para chegar na equação de Lattice-Boltzmann. Tá? Agora é a parte final. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, ó, beleza. Até agora eu discretizei só o espaço de velocidades. Eu preciso também discretizar o meu domínio espacial. É mais fácil explicar olhando aqui, né? Que é o R, tá? Só que nota que essa equação aqui, ela é não usual, né? No sentido de que quando você calcula a função num tempo posterior, né? Calcula a população, vamos chamar de população já, né? N alfa, num tempo posterior, a partir das populações no tempo t, ou da própria população N alfa no tempo t, e você faz essa atualização, você acaba num ponto diferente do ponto onde você começou, né? Então você estava no R, você andou para o R mais E alfa delta t. Então,
você se desloca tanto, ao fazer a atualização, você se desloca tanto no tempo, né, quanto no espaço. Tá entendendo? Porque, isso é lógico, né, tem a ver com aquele método de integração que eu usou, que eu estou andando em cima de uma das linhas de velocidade constante. Né? Então, na verdade, se eu construir se eu fizer a discretização espacial de qualquer forma, né, de uma forma arbitrária, de modo geral, quando eu faço uma atualização e eu ando por um instante delta t numa determinada direção de velocidade, que está bem determinada já pela quadratura, eu vou parar num ponto R que não é necessariamente um ponto da rede de volta. Né? Isso é ruim, porque daí eu vou ter que, de alguma forma, sei lá, interpolar de volta, né, para a rede, e isso o ideal é evitar isso. Né? Então, tudo que a gente precisa fazer agora é escolher a discretização espacial, ou melhor, construir, né, a discretização espacial de modo que, ao fazer a atualização, ao se propagar as populações para um instante de tempo posterior, a gente volte para, né, a gente volte não, mas a gente, esse mapa seja, perdão, essa atualização resulte numa atualização, que eu quero dizer, ao fazer essa atualização, você obtém o valor de um ponto no instante posterior de um ponto que pertence à rede. Eu falei de um jeito complicado, mas acho que vocês entenderam. Né? Então, ou seja, você tem que fazer um casamento, né, das discretizações temporais e espaciais. Né? Ou seja, você escolhe o parâmetro de rede aqui, né, primeiro, né, você faz uma discretização espacial compatível com a construção da quadratura. Então, se a quadratura envolve os primeiros e segundos vizinhos daquela forma, isso significa que você está mapeando, né, os pontos ao redor de um quadrado, assim, certo? Então, consequentemente, a sua rede vai ter que ter essa forma quadricular. Tá? E você escolhe o espaço entre, né, esse parâmetro aqui, o lado aqui né, o espaço entre os pontos da rede, de tal forma que ele em, 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 em em consonância aqui com o ΔT, de modo que ao andar, né, em cada uma dessas direções da rede, você ande até um ponto vizinho e caia de novo na rede. Tá? Tá, assim você consegue atualizar a rede sem precisar de nenhum, de nenhum procedimento aí de interpolação. Tá? Ou seja, no Let's Boltzmann, a discretização espacial e a discretização temporal, elas estão atreladas, tá? Pelos parâmetros C, justamente a velocidade do lattice, né? Que lembra, né? O valor de cada uma das componentes aqui em cada direção, tá? Que é 3 vezes o RT, né? O raiz de 3 vezes a velocidade do som no meio. Tá? Então esse é o passo final, é fazer essa escolha, fazer esse match. Né? Então, agora resumindo as fórmulas, né? Então se você denotar, né, os seus pontos discretos da rede por RK, e consequentemente as funções, né, φk significa φ não, é psi, k significa psi calculado no ponto K. Eu vou escrever depois, né, antes esse comentário aqui, ó. Então, aquela forma que eu escolhi essa quadratura aqui, né, para o domínio em 2D, que é a quadratura ideal para o modelo isotérmico. Tá? Existem modelos que até vou falar depois que são que levam a equações mais simples do que as equações de Navier-Stokes. Né? Então, às vezes é aceitável trabalhar numa construção de quadratura mais simples, né? Por exemplo, essa aqui. É possível, às vezes, fazer isso, né? Mas não se você quiser fazer a dinâmica de Navier-Stokes. Né? Navier-Stokes bidimensional e atérmica, esse aqui é o mínimo. Em 3D você vai ter construções desse tipo. Note que esse aqui é o D. Então, a nomenclatura aqui é importante, né, explicar. Então, geralmente, esses são os tipos de lattices, né, tipos de rede que você usa em lattice bolts. Tá? E eles têm esse código aqui, esse descritor, né? Geralmente você vai encontrar assim. Então, D2, né, D3 significa número de dimensões, então, duas dimensões.
E Q, né, Q4, Q9 significa o número de nodos, né, que você usa. Então aqui Q9, né, o 0 e os 8 em volta, 4, e aqui tem 19. Então nota, esse aqui, ó, não é exatamente uma extensão 3D desse, né, não tem as diagonais principais aqui, né, tem só diagonais em cada plano aqui do meio, mas não tem. Então esse aqui é um dos outros possíveis. Tem o D3 que é 27, né, que daí você tem todas as diagonais. Tem D3 que 15, tá? Tem vários tipos e tudo a escolha vai depender né, dos fenômenos que você quer caracterizar e o grau de, né, precisão que você aceita, tá? Um comentário que nem todas essas construções são aceitáveis do ponto de vista físico. Você precisa ter né, você poderia imaginar qualquer coisa esquisita aí, né? Mas nem todas vão ser aceitáveis. Você precisa satisfazer algumas propriedades aí que tem a ver com essas isotropias aí que eu mencionei antes, né? Propriedades rotacionais, coisas desse tipo. Daí está mais bem explicado. Não sei se nesse paper aqui, né, mas bom, nos livros lá certamente está explicado. Tá? Eu só peguei a figura do paper. Né? Enfim, agora sim, finalmente resumindo a equação. Né? Então é a mesma que eu tinha mostrado antes, exceto que agora eu estou explicitamente rotulando aqui, né, cada ponto espacial e colocando todas as dependências espaciais. O índice aqui é a dependência das velocidades. Né? Então cada alfa corresponde, né, você tem que, essa na verdade é um conjunto de 9 equações de propagação. Né? 8, né, porque o zero é zero, né? O zero não vai para lugar nenhum. Então, o zero, na verdade o zero ele só colide, né? Ele não, embora ele não se desloque, ele se modifica, tá? Cuidado com não falar besteira, né? Então, um conjunto de 9 equações de propagação, uma para cada uma das componentes, tá? C, que é a velocidade do látice, é o valor que tem a ver também com a velocidade do som no meio, já vou falar também sobre isso. É a razão entre a discretização espacial e temporal. Esse NA de equilíbrio é o F de equilíbrio, né, menos o termo de força, né, que aparece aqui. O F de equilíbrio é isso aqui. Tá, só estou compilando todas as fórmulas, tá? Que é aquela expressão truncada, né, tá acima da ordem. Os coeficientes de transporte, nesse caso aqui, o único, né, que tem é a viscosidade cinemática. Essa é dada por essa expressão, então ela está relacionada com o parâmetro tal. Então, para cada valores diferentes de tal vão descrever fluidos diferentes. A equação de estado desse modelo é uma equação de estado de gás ideal para o caso isotérmico. Tá? Então, constante vezes o ρ. E o CS, né, que é a velocidade do som no meio. É isso aqui. Tá? Isso aqui é uma equação para o C. Né? O CS que seria um parâmetro do meio. Né? CS que determina o C. Então esse aqui é o modelo de Lattice-Boltzmann D2 que é 980. Então você tem tudo aqui para, né, se você quiser programar o método, é isso aqui, são essas equações que você vai usar, né, fora também as equações que definem os campos macroscópicos. Tá? Lógico que você não vai programar nenhum caso muito interessante aqui, porque para programar casos interessantes você precisa também estabelecer condições de contorno, que vai ser assunto da próxima aula. Né? Finalmente também aqui, geralmente você trabalha no sistema, geralmente não, você sempre trabalha no sistema dimensional, coordenadas. Então, no caso, é natural, né, autossugestivo aqui, você adimensionalizar as coordenadas pelo ΔX, o tempo pelo ΔT, as velocidades por ΔX sobre ΔT, que é o C, e a massa por uma massa de referência. Né? Então, está aqui as quantidades que tem uma barra em cima são as quantidades adimensionais, as dimensões aqui, né? E a forma adimensional, e agora aqui vai ter tudo, né? Então, a forma adimensional da equação é essa. Nota que sumiu, né? O ΔT está tudo adimensionalizado. Tá? O ΔT é 1 aqui, né? O C é 1. Então, é só a forma adimensional das equações. Né? Então, aparece esses fatores aí.
tempo. Então isso aqui que você vai encontrar, se você olhar um código, né, código do Lattes Boltzmann, você vai encontrar essas fórmulas aqui lá dentro. Tudo bem? Agora o comentário final, né, dessa aula. Então, vamos supor, então, agora você tem lá um fluido específico, ar, água, né, sei lá, e você quer escolher os parâmetros do seu Lattes Boltzmann para descrever esse sistema. Então, o que você precisa? Você precisa estabelecer, né, os valores de densidade, né, no caso aqui, né, a princípio, tá? Então, já vou dizer que isso aqui vai dar um problema, tá? Você tem esses parâmetros aqui para fixar. Então, o ρ0, que seria uma densidade, né, uma densidade de referência, né, para você inicializar o seu sistema, a velocidade do som no meio e a viscosidade. São os coeficientes que definem o meio para uma dada temperatura. Tá? E essas três quantidades aqui, você pode combinar elas de forma que elas definam escalas naturais de tempo, comprimento e massa, tá? Dadas por essas combinações aqui. Tá? E então você vai querer identificar essas escalas aqui com os seus o ΔX, o ΔT e o tal. Né? Então, o que acontece? Então, ao fixar um valor de tal, tá? Então, se você pegar lá a expressão do tal e escrever em termos desses parâmetros aqui, então você vê que ele depende da viscosidade cinemática, da velocidade do som e do ΔT. Então, se você fixa o parâmetro tal, ele vai fixar as escalas de tempo e comprimento. Né? Como? Né? Juntamente com essas construções aqui. Se você escolhe um tal, né, você agora pode calcular, por exemplo, aqui o ΔT, em termos do nu sobre cs ao quadrado. Então, você isola o ΔT, então, e esse nu sobre cs ao quadrado vai ser dado, né, pelo seu meio. Então, o ΔT está determinado a partir dessa fórmula, e o ΔX está determinado, por sua vez, em termos de ΔT, se você escolher a velocidade do som, né, que você quer descrever no meio. Né? Então, qual que é o problema, né, que eu falei? Isso, já vou adiantando, não é assim que a gente faz, né? Por quê? Porque tem esse problema aqui, ó. Para a maioria dos fluidos, essa razão aqui, né, que define a escala de tempo natural do sistema, né, ela está entre esses valores aqui, né? É muito pequenininho, né? Porque a viscosidade cinemática é pequenininha, a velocidade do som é alta, tá? E só que nas simulações a gente quer então nota, né? Então isso aqui pode ser muito pequenininho. Então significa que o ΔT vai ser muito pequenininho também. Por quê? Porque nas simulações a gente lembra, o tal ele tem um limite inferior, que é 0,5, mas ele também vai ter uma faixa aqui ideal para trabalhar que é entre 0,5 e 1, tá? Então você quer manter o tal, né, que aparece lá no código, dentro dessa faixa. Mas se você manter ele dentro dessa faixa, o ΔT, ele vai ser, né, o avanço da sua simulação vai ser num tempo, né, no intervalo, cada atualização da sua simulação vai ser vai corresponder a um intervalo de tempo muito pequenininho, né, da ordem aqui de nanosegundos. E você quer estudar fenômenos que numa ordem de tempo, uma escala de tempo muito maior que essa. Né? Então, qual que é a moral da história aqui? Se você quiser, né, se você insistir em construir o seu modelo descrevendo exatamente, né, tanto o fenômeno de viscosidade, né, dissipação de momento, quanto os fenômenos acústicos que são determinados pela velocidade do som, ou seja, você quer reproduzir a viscosidade cinemática e a velocidade do som do meio, você vai ter esse problema aqui. Né? Você vai ter que acabar com um, você vai acabar com uma simulação que evolui muito. Você vai precisar dar muitos e muitos passos, né, na sua simulação para reproduzir um intervalo de tempo pequeno. Então, qual que é? O que a gente geralmente faz? A gente abandona, né, qualquer perspectiva de descrever os fenômenos acústicos de modo consistente. Ou seja, a gente esquece essa escala de tempo determinada pela velocidade do som. Aí. A gente escolhe os nossos parâmetros e a gente deixa a velocidade do som ali inconsistente mesmo, tá?
Então, é isso. Então, depois eu vou, quando a gente fizer exemplos numéricos, eu vou mostrar mais. Talvez isso aqui fique mais melhor ilustrado, né? A boa notícia é que isso não é necessariamente um problema, né? Em muitos casos, né? Você pode separar, né, completamente. O fenômeno acústico, né, a propagação de ondas acústicas ocorre numa escala de tempo tão mais rápida que você pode desacoplar, né, a propagação das ondas acústicas do movimento do seu fluido. Tá? Isso é comum. Tá? Então, isso aqui não representa um grande problema, a não ser que você justamente esteja interessado em fenômenos acústicos. Mas daí você vai ter que, vai ter que obrigatoriamente trabalhar numa escala de tempo pequena mesmo. Tudo bem? Espero que não tenha confundido tanto esse comentário aqui, tá? Depois vocês pensem um pouco também e tentem entender. Então, aqui eu incluí dois links. Aqui vocês não conseguem, né, pelo vídeo, vocês não vão conseguir clicar, mas esses slides já estão lá no e-disciplinas. Daí vocês podem baixar os slides e vocês podem clicar nesses links, ou procurar mesmo, né, no YouTube. Duas aulas, né? Não, na verdade é um seminário e uma aula que pode ser aí bastante interessante como material complementar, né? Então, esses dois, o Jonas Lattes, é um, é um pesquisador importante, tem vários trabalhos do Lattes Boltzmann, é bem legal esse seminário. E o Tim Kruger é um dos autores também, um pesquisador super importante na área de Lattes Boltzmann, e ele é um dos autores de um dos livros ali que estão aqui nas referências finais, né? Referências do final da aula, tá? Então, inclusive aqui estão as referências, quem quiser dar uma olhada nessas outras trabalhos aqui. Então é isso aí, pessoal. Então eu aviso vocês quando for mandar a próxima aula. Então um abraço, até mais, tchau. Como é que eu tenho que parar aqui? Isso.